Igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de grande alegria para nós, mais uma noite, nós nos reunimos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Aleluia. Nós temos a certeza de que o Senhor, Ele se faz presente no meio de nós, porque a sua palavra, ela nos assegura que quando nós nos reunimos para verdadeiramente buscar ao Senhor, nos reunimos no nome dEle, mesmo que seja apenas 2 ou 3 pessoas, o Senhor, Ele se faz presente, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias nesta noite, no livro de Salmos, no capítulo de número 119, no versículo 1 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Salmos, capítulo 119, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós nos encontramos ali na presença do Senhor, dependentes, ó Pai querido, de mais uma vez ouvir a voz do Senhor a falar sobre o nosso coração nesta noite, Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Pai querido, que por bondade, por misericórdia, o Senhor venha nos mostrar mais uma vez a excelência da Tua palavra sobre a nossa vida, ó Pai, porque nós somos necessitados da graça do Senhor aqui neste momento, ó Deus. Que o Senhor não nos despeça da forma como nós entramos, mas que o Senhor possa falar em cada coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, pode exaltar ao Senhor com as palmas. Louvado seja o Santo do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Este é um salmo até mesmo bastante conhecido, no meio de nós. Este versículo de número 11, principalmente, nós estamos sempre a meditar neste versículo, estamos sempre a mencioná-lo no meio de nós, acerca de nós escondermos a palavra do Senhor no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus. E aqui no Salmo 119, a partir do versículo 1, o qual nós lemos, o Senhor ele vem nos falando através do salmista sobre a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que observa essa lei do Senhor, que é a palavra do Senhor, a qual tem sido evangelizada no nosso meio cotidianamente, A excelência dessa palavra e a felicidade daquele
que a observa. Se nós observarmos bem, né, os versículos os quais nós lemos, nós vamos perceber que observar a palavra do Senhor nesse texto vai muito além de ler, né, a palavra do Senhor. Vai muito além de nós corrermos os olhos aqui, meditarmos e falarmos, eu sei o que está escrito na palavra do Senhor. Para ser feliz, observando a palavra do Senhor, tem que ser uma observação mais profunda. Tem que ser uma observação em que nós não apenas lemos, mas nós somos praticantes fiéis da palavra do Senhor. E nós vemos que o Senhor ele vai nos trazendo condições muito importantes para que essa felicidade plena ela venha alcançar o nosso coração, ela venha alcançar a nossa vida. E isso não significa que enquanto nós estamos passando por esta terra, nós não teremos lutas, nós não teremos aflições, nós não teremos tribulações. Não é isso que a palavra do Senhor nos traz, mas ela nos traz uma felicidade que é plena, que vai muito além de tudo que nós podemos passar na face da terra, de tudo que nós podemos imaginar, porque o nosso coração e o nosso caminho estão guardados todos os dias na presença do Senhor. E nós sabemos que para aqueles que guardam os caminhos do Senhor, para aqueles que andam com retidão na palavra do Senhor, diz a palavra do Senhor que a glória que será manifesta a estes é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. E essa é a maior certeza que nós temos se nós verdadeiramente trilhamos o caminho do Senhor. E ele nos diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse versículo, quando eu comecei a ler ele ontem, o Senhor começou a falar comigo sobre o que significa nós trilharmos caminhos diante do Senhor. Não é qualquer caminho, como bem expressou nosso irmão obreiro Vinícius na noite de ontem. Ele diz que nós não podemos começar a seguir o caminho do Senhor e daí a pouco nós nos desviamos para cá, daí a pouco nós nos desviamos para lá. A palavra do Senhor, ela nos garante aqui que bem-aventurados são os que trilham caminhos retos. Então não é qualquer caminho. A vereda do Senhor, ela é reta. E se nós queremos alcançar esta felicidade diante do Senhor, nós precisamos trilhar um caminho reto diante do Senhor. E como é que nós fazemos isso? A própria palavra nos diz: andando na lei do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele põe mais uma condição para aqueles que querem verdadeiramente ser bem-aventurados. E ele nos diz no versículo 2 que bem-aventurados são os que guardam os testemunhos do Senhor e buscam ao Senhor de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. O tempo todo o Senhor ele nos chama a essa responsabilidade, né, de nós verdadeiramente buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa vida. E buscar o Senhor de todo o nosso coração, meus irmãos, é muito mais do que apresentar um louvor ao Senhor, é muito mais do que dobrar o nosso joelho e orar ao Senhor, é nós verdadeiramente ansiarmos pela palavra do Senhor e aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, a palavra do Senhor que é falada ao nosso coração, nós começarmos a cumpri-la. Isso é buscar ao Senhor de todo o nosso coração, é implicar a nossa vida na palavra do Senhor, na vereda que o Senhor tem nos ensinado. Porque se nós dissermos que nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, porque nós ouvimos um louvor e às vezes ficamos emocionados, porque nós ouvimos uma mensagem muito bonita e às vezes nós choramos ali naquele momento, mas depois quando nós saímos da porta para fora, aquilo já não surte mais efeito na nossa vida. Isso não é buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Isso é apenas nós ficarmos emocionados momentaneamente e depois nós já esquecemos verdadeiramente da palavra do Senhor. Depois nós esquecemos verdadeiramente de cumprir a justiça do Senhor que está na sua palavra. E ele nos diz aqui no versículo 4: tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Aleluia! Às vezes eu fico me perguntando por que o Senhor ele quer sempre nos dizer, né, deste modo,
aqui no meio de nós, né? Porque todas as vezes que nós viemos à casa do Senhor, o Senhor, Ele fala conosco de uma forma tremenda, e o Senhor, Ele está sempre nos chamando a um conserto muito sincero, muito reto, muito honesto e muito claro. E eu sempre tenho, recebido da parte do Senhor, que o Senhor, Ele tem um desejo muito grande de salvar uma igreja, de levar para morar com Ele um povo que verdadeiramente tem se consertado na presença do Senhor, tem seguido diligentemente os mandamentos do Senhor. Aleluia. Quando o Senhor, Ele nos diz essa palavra, para que diligentemente o observássemos, nós precisamos ter a clareza de que o Senhor, Ele nos diz que é preciso observar os mandamentos dele com muito cuidado, seguir os mandamentos dele com muito cuidado. Não é de qualquer maneira, é com diligência, é com reverência, é com cuidado. Não é para nós chegarmos na casa do Senhor de qualquer maneira, não é para nós levarmos uma vida quando nós passamos da porta para fora de qualquer forma, como se nós não fôssemos mais cristãos, como se nós não falássemos mais do amor do Senhor. É com diligência, é com reverência ao Senhor o tempo todo, é com temor às coisas do Senhor, porque se nós verdadeiramente começarmos a observar a palavra do Senhor, nós começaremos a ter esse temor. Diz a palavra do Senhor que o princípio da sabedoria é esse temor às coisas do Senhor. Nós começamos a ser sábios quando nós começamos a ter temor às coisas do Senhor. E quando nós temos temor às coisas do Senhor, nós começamos a caminhar com mais cuidado. Nós paramos de caminhar segundo o nosso próprio nariz, segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio achismo, sem observar a vida do irmão, sem observar a vida da irmã, e começar a inventar formas de praticar as coisas que não são do agrado do Senhor. Quando nós começamos a ter temor do Senhor, nós começamos a olhar mais para o nosso alvo, que é Jesus, e menos para os irmãos. Menos para as falhas dos irmãos, porque às vezes nós temos o costume de até mesmo pegar as falhas dos irmãos para seguir, porque às vezes é mais fácil, e ao invés daquilo que é correto, que os irmãos fazem de correto, nós deixamos de lado. Essa parte nós nem queremos seguir, mas nós queremos olhar as brechas, e as coisas do Senhor, elas não funcionam com essas brechas. Nós precisamos ter diligência no caminho do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E Ele vai nos dizer aqui no versículo 7: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Louvado seja Deus. Esse versículo também, ele falava muito comigo acerca do que significa nós louvarmos ao Senhor. O que significa nós verdadeiramente louvarmos a Deus. Não estou dizendo só na casa do Senhor, mas nós só louvaremos ao Senhor, nos diz a palavra do Senhor, com retidão de coração, quando nós tivermos aprendido os justos juízos do Senhor. E aprender aqui na palavra do Senhor, ela nos diz que é seguir. Aprender os justos juízos é verdadeiramente obedecer os justos juízos do Senhor. Nós não louvaremos ao Senhor só com a nossa boca, só com a nossa voz, porque uma certa feita, se eu não me falha a memória, foi o profeta Jeremias que ele diz, que o Senhor falando através dele diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração ele está distante de mim. Nós só louvaremos ao Senhor no dia em que nós começarmos a aprender os justos juízos da parte do Senhor. E aí nós louvaremos ao Senhor muito mais do que o louvor dos nossos lábios, mas o louvor da nossa vida, com um coração reto, com um coração sincero, como nos ensina a palavra do Senhor, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo, no versículo 9, ele nos deixa uma pergunta e logo em seguida ele responde: como que nós vamos purificar o nosso caminho? Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? E ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. Observando o seu caminho conforme a palavra do Senhor. Olhando o que ele
tem feito e ao mesmo tempo consultando a palavra do Senhor para ver se está em consonância com aquilo que o Senhor Ele nos traz, para ver se está alinhado aquilo que o Senhor Ele nos ordena, aquilo que o Senhor Ele nos deixa nos seus mandamentos, porque nós temos o livre-arbítrio de nós fazermos o que bem nós quisermos, o que bem nós entendemos. Mas para purificar o seu caminho não pode ser do jeito que nós queremos, nem do jeito que nós entendemos. Precisa estar alinhado com a palavra do Senhor, para ser santo diante do Senhor, para louvar o Senhor com o coração puro, precisa ter os caminhos alinhados à palavra do Senhor. Aleluia. E ele continua dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus irmãos, este é um conselho o qual ele nos deixa e que nós precisamos seguir também com muito cuidado, com muita diligência, de esconder a palavra do Senhor no nosso coração. Às vezes, por ser um versículo muito meditado, muito mencionado, nós às vezes não damos a devida importância sobre o que é esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para que as coisas do mundo elas não venham tomar conta da nossa vida, para que a nossa vida ela não venha ser contaminada com as coisas deste mundo. Esconder a palavra do Senhor e trilhar este caminho qual o Senhor Ele tem nos mostrado todos os dias. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí ele vai finalizar lá no versículo 15 e 16. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Louvado seja Deus. Quando eu li este versículo, eu não tinha compreendido tão bem quanto eu compreendi quando eu estava já aqui na igreja hoje. O Senhor, Ele me fez recordar do dia em que eu batizei. E naquele momento, eu me recordo perfeitamente, o pastor Sebastião, junto com aqueles homens que estavam nos batizando, ele fez uma pergunta assim: se você se compromete a verdadeiramente buscar os caminhos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor da melhor maneira possível? Eu me lembro dessa pergunta, eu não sei se a formulação está exata, mas ela tinha esse sentido. Se no momento em que nós nos batizamos, no momento em que nós decidimos morrer para esse mundo, para viver para o Senhor, se nós estamos dispostos a verdadeiramente aceitar o desafio de viver piamente na presença do Senhor, não esquecer da palavra do Senhor, porque às vezes nós batizamos, aí passa um período de tempo, nós já nos esquecemos daquilo que nós prometemos diante do Senhor, mas o Senhor Ele não esquece. No dia em que nós verdadeiramente tomamos essa decisão, e nós descemos as águas batismais, e nós ressurgimos como um novo homem, como uma nova mulher, na presença do Senhor, em que os nossos pecados eles são deixados para trás, nós precisamos cumprir o voto que nós fizemos com o Senhor. Nós nos comprometemos, não foi diante do pastor, não foi diante do presbítero, do diácono, não foi diante dos irmãos apenas. Foi diante daquele que há de nos pesar numa balança. Foi diante daquele que verdadeiramente padeceu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida nele. Nós precisamos tomar esse cuidado, meus irmãos, e seguir com diligência o caminho do Senhor. Se você saiu deste propósito, deixou de cumprir o seu voto com o Senhor, volte enquanto é tempo, porque o Senhor Ele espera. Mas pode ser que daqui a pouco Ele não te espere mais. Nós não sabemos quando é a nossa última oportunidade de verdadeiramente nos lembrar com a nossa vida. Não é lembrar na memória, é nos lembrar com os nossos caminhos, de olhar e dizer: eu estou guardando a palavra do Senhor. Eu não me esqueci da palavra do Senhor. Eu estou cumprindo aquilo que eu prometi ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, para que a nossa vida ela venha a ser reta e para que nós venhamos louvar ao Senhor todos os dias com o nosso coração, com a nossa vida em espírito e em verdade, porque Ele é digno. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Exalta o Senhor nesta noite, aquilo que nós vamos poder expressar.
Que o Espírito Santo de Deus possa fazer os irmãos sempre compreender melhor através da palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome, porque nós temos a certeza de que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. E nós temos a certeza de que o Senhor nos concede este privilégio, Deus, porque o Senhor tem o intuito de falar o nosso coração, o Senhor tem o intuito de nos alertar e de transformar a nossa vida. Que o Senhor continue a falar no coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs, no nome de Jesus. Amém.